Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Irmãos, eu sou franco para vocês. Eu não aguento essa máscara. Sabe qual que é a minha sorte? E aí eu peço para vocês, viu? É a do maestro Roberto. Nós que somos músicos de instrumento de sopro, quando chega na igreja não dá para usar máscara. Eu vi o Silas ali tocando saxofone, né? Sem a máscara. É bom demais, pastor, ficar sem a máscara. Misericórdia, essa máscara é difícil demais. O senhor me autoriza a tirar aqui? É porque falar com eu não consigo. Inclusive, lá no meu serviço, a menina que trabalha na recepção usa máscara e tudo, tem que usar, é bonito, é certo, tem que fazer isso mesmo. Usa muita máscara, o pessoal usa muita máscara. Aí eu vi tantas pessoas que trabalham comigo pegar o Covid, assim, e eu, Senhor, abençoe para que não pegue. É porque eu fico sem máscara, e o pessoal pensa o seguinte, puxa, ele fica sem máscara e não pega, e as pessoas que usam máscara pegam. Qual que é o segredo? Irmãos, não tem segredo. Se for te pegar, vai pegar mesmo. De qualquer forma, a gente tem que ser prudente como a serpente, né? Nós temos que ser prudentes. Mas esse negócio de máscara, Jesus Cristo, é difícil, né? Mas Deus é o Deus que dá graça e dá vitória. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Então eu vou ler uma palavra aqui, que está lá em João, no capítulo 7 de João. O livro de João, o apóstolo João, no capítulo 7, o versículo de número 37 e o 38. Eu gostaria até de pedir desculpa para o pessoal que está em casa, porque, sinceramente, eu não sou acostumado com esse negócio de falar na televisão, né? Eu acho que eu nunca fui na televisão. Uma vez eu apareci na televisão. Eu apareci na televisão porque eu fui vítima de um crime de estelionato lá em Goiânia e fui para Goiânia. Aí eu apareci na televisão. Eu falei, olha que legal eu na televisão. Eu acho um negócio legal esse negócio da televisão. Então eu não tenho costume. Então eu saúdo os irmãos aí que estão em casa com a paz do Senhor, que estão nos assistindo, amém? Eu tenho acompanhado alguns cultos aqui da igreja e sou franco para os irmãos, quando a gente ouve em casa e assiste o culto, a gente sente uma unção diferente da que sente quando está aqui. Tem um diferencial, né? Tem algum diferencial, mas a presença do Senhor também está na tua casa. Hoje nós vamos falar sobre a água da vida, amém? Diz assim a palavra do Senhor, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Podeis assentar-vos. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre Jesus, a água da vida. E eu fui falar sobre a água da vida, aí tem uma água aqui. E sabe o detalhe da água? Sabe qual que é o detalhe da água? É que as pessoas inteligentes, assim que sentem sede, tomam água. Mas a pessoa sábia, ela toma água antes de sentir a sede. Sabia, pastor? O sábio toma água antes de sentir a sede. Ele não deixa nem a sede vir. Olha que Jesus é a água, e nós vamos estar falando isso, hein? Tem gente que espera ter muita sede, viu, pastor, para tomar água. Mas tem gente também que sai tomando a água sem sede, sem nada. Vai acumulando. Jesus falou que ele é a fonte de água, de águas viva. Jesus é a fonte de águas vivas. Eu vou aproveitar para tomar um pouquinho de água. Eu estava, há um tempo atrás, eu fui fazer uma escalada numa montanha, Serra Negra, lá em Niquelândia.
E fui escalar aquela montanha. Eu tinha vontade de escalar aquela montanha, e uns amigos, eu falei, puxa, vamos escalar essa montanha. Isso é um negócio interessante, vamos, eu nunca fiz esse negócio, vamos subir montanha, eu quero subir a montanha. E eu fui subir aquela montanha. Eu levei uma mochila nas costas e tinha 2 litros de água dentro da mochila. Mas aqueles 2 litros de água, eu pensei, eu tomo pouca água, né? Eu consigo subir, e quando chegar lá no pico da montanha, eu tomo um pouquinho de água e desço, ainda vou trazer água comigo. Levei 2 litros de água. E começamos a subir a montanha e fomos subir. Eu acho que a gente tinha subido uns 200, 300 metros. Eu comecei a tomar aquela água. Aí foi me dando uma sede infinita e eu fui tomando aquela água. Quando eu estava na metade da subida, eu havia tomado aqueles 2 litros de água. E eu fiquei, Jesus, eu já tomei, na metade da subida, eu tomei 2 litros de água. Só que ainda faltava muito para terminar de subir. E depois ainda ia ter a descida. E eu continuei subindo por mais algum pedaço daquela montanha. E foi me dando uma sede insaciável. E eu pensei, Jesus, que sede é essa? Aí eu pensei, olha, eu não vou subir mais. Eu já estava com as pernas bamba, porque eu vi que subir era um negócio difícil. Sabe, eu achei que era difícil. E a subida dava muita sede. Hoje eu quero trazer isso para você aqui nesta noite. Sabia que para subir dá muita sede? Você sabia que não tem como você subir se você não se encher de água? Se você não tomar a água, não tem como você subir. Porque a sede fica tamanho e você não consegue. Você tem que matar a sua sede. Jesus se coloca aqui como a água da vida. E eu fico pensando quantos querem subir sem a fonte de água. Para escalar aquela montanha, sabe o que eu precisava? De uma fonte de água. A água estava lá embaixo, eu vi aquele rio bonito lá embaixo, eu estava lá em cima, morrendo de sede, e tanta água lá embaixo. E depois eu fiquei conjecturando, pastor, o quanto que tinha tanta água lá embaixo para beber, e eu estava lá em cima, morrendo de sede. Eu trazendo isso para a nossa vida espiritual, quando você está com muita sede, pastor, às vezes a água está lá embaixo. Tem que descer. A água está lá embaixo. Tem gente que só quer subir, elevar o nível. Mas às vezes você precisa descer e pegar a água lá embaixo. Para mudar a sua vida espiritual. A água, ela é essencial para a vida humana. Nós não conseguimos suportar mais de 5 dias sem água. Após 5 dias, o seu corpo começa a entrar no estado de falência. E o interessante da água é que a água serve tanto para te limpar por fora, como para te limpar por dentro. Olha, a água tem o poder de te limpar. Entenda isso nesta noite. A água tem o poder de te limpar por fora e de te limpar por dentro. Ela tem o poder de te lavar por fora e te lavar por dentro. Você já chegou na sua casa cansado daquele dia de trabalho e você toma aquele banho? Irmãos, dá um alívio na canseira. Quando você toma aquele banho, que você recebe aquela água por fora, te dá um alívio, você passa a ficar descansado. Você descansa, parte daquele seu cansaço vai embora com aquela água.
E quando você bebe uma água numa temperatura boa, bem geladinha, né? Ela traz um refrigério para dentro de você tão grande. E os profetas, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, eles já haviam profetizado que a água da vida haveria de vir, que seria derramado a água da vida sobre a humanidade. E a água da vida seria o Messias. E ele iria vir. Me faz lembrar aqui uma passagem de Jesus. Imagine você, eu estando aqui num local, num país tropical, e eu senti tanta sede subindo uma montanha pequena. Agora, eu imagino a sede que o povo de Israel poderia estar sentindo quando estava no deserto. Imagina a sede de quem está no deserto. E talvez a preocupação em não conseguir água no deserto. Por este motivo, Deus sustentou o seu povo durante 40 anos no deserto. O povo um dia reclamou da falta de água, falando: Jesus, ó Deus, nós não vamos aguentar ficar aqui sem água. E o povo perturbou tanto Moisés, que era para Moisés falar para a rocha da água. Mas Moisés estava chateado, nervoso com aquele povo de dura cerviz. E Moisés vem e bate na rocha. E ele fere a rocha, e daquela rocha brota-se águas vivas. Aquela rocha simboliza Cristo que haveria de vir, o Messias que haveria de vir a Israel, e que saciaria a sede de toda alma vivente. E sabe o que aconteceu? Agora eu estou vendo, sabe quem com sede? Jesus. Jesus estava com muita sede. Ele havia saído, ele estava saindo da Judeia e indo para a Galileia. E ele disse: olha, importa que nós passemos por Samaria. Jesus iria passar por Samaria. Mas não era costume dos judeus passar por Samaria, porque eles não tinham amizade. Os samaritanos com os judeus, eles não se falavam. Eles não tinham um relacionamento bom. Os judeus desprezavam o samaritano, porque diziam: olha, vocês eram nossos irmãos, vocês eram irmão nosso. Só que vocês nos traíram, vocês casaram com outros povos. Vocês se misturaram com outros deuses. E nós não consideramos mais vocês nossos irmãos. E eles se odiavam, eles não se gostavam. E Jesus veio para quebrar isso. E Jesus estava morrendo de sede, estava com muita sede. E era por volta de meio-dia, já ia dar meio-dia. E Jesus vai até o poço de Jacó, lá no caminho de Samaria, chegando próximo à cidade de Sicar. E Jesus vai lá no poço de Jacó. Ele queria tomar água lá. Só que Jesus não tinha como tirar a água do poço. Ele fala para os discípulos: olha, vocês aproveitam aí, vão lá na frente, vão na cidade e comprem comida para a gente. E eu vou ficar aqui no poço. E agora eu fico conjecturando comigo, Jesus dizendo que ia ficar por ali mesmo, perto do poço. Jesus não tinha como tirar a água do poço.
Mas aí os discípulos estavam indo em direção à cidade. Eu creio que João, que era o discípulo amado, que gostava de ficar com Jesus, a Bíblia fala em vários momentos que Jesus ia entrando numa casa e entrava Pedro, Tiago e João, que sempre Pedro, Tiago e João acompanhavam Jesus. João sempre estava ali. João era aquele discípulo, aquele menino que deitava, encostava-se em Jesus. Jesus tinha tanto amor que contagiou João de tanto que João passou até aquele amor por Jesus também. Então eu creio, a Bíblia diz que os discípulos tinham ido comprar comida e Jesus fica no poço. E quando os discípulos estão indo, vinha uma mulher ao longe, subindo, indo em direção ao poço. Eu creio que João talvez pudesse até estar descendo também com os discípulos. Aí João vê aquela mulher chegando, eu conjecturo que João falou o seguinte: sabe de uma coisa? Eu vou ficar aqui com o mestre. Tem muita gente para ir comprar comida, né? Vai vocês comprar comida, eu vou ficar aqui perto do mestre. Vai que ele precisa de alguma coisa, eu estou por aqui. Eu creio que João não tenha ido, porque foi esse menino que escreveu esse livro e contou essa história com detalhes. Ele conta o negócio com tanto detalhes que só uma pessoa que estava lá vendo que sabe daquilo. Olha como que João conta o fato. Ele estava presente, esse menino estava presente lá. E olha que história tão interessante. Jesus, quando a mulher chega no poço, Jesus fala para ela: dá-me de beber, me dá um pouco de água, né? Aquela mulher samaritana olha para Jesus naquele momento e debocha de Jesus, sabe? Ela diz: uai, como tu sendo samaritano, como tu sendo judeu, tem a coragem de pedir água para mim, uma mulher samaritana. Quase que ela falou: toma vergonha na tua cara. Está pedindo água para... Mas não pode ser. Tu é muito cara de pau. A gente nem se conversa. Eu sou samaritana, a gente não se conversa. A gente não tem nem aliança, não tem amizade. Como você tem coragem de pedir água para mim? Olha, mas Jesus, ele vai falando com amor tão grande, pastor, que aquela mulher, ela se dobra para as palavras de Jesus. Irmãos, quantos desafios às vezes nós enfrentamos nessa caminhada da nossa vida. Quantas pessoas chegam até nós, não chega para nos abraçar não, chega para nos desafiar. Quantas pessoas no trânsito, teve um rapaz, eu estava aqui em Taguatinga, e eu peguei uma daquelas ruas de Taguatinga, eu não conhecia muito aquela rua, e eu peguei, entrei, fiz um gato e entrei. Mas rapaz, aquele cara que estava com outro carro, ele me alcançou, emparelhou comigo e foi me xingar. Antes dele me xingar, porque eu já tinha aberto o vidro, né? Aí quando ele foi me xingar, eu falei: meu amigo, me perdoa em nome de Jesus, eu fiz um negócio aí que eu não deveria ter feito, entrei na sua frente que não deveria ter feito isso. Aí ele abriu o vidro que ele ia me xingar, ele veio para xingar. Aí ele falou: está perdoado, mas não faça mais isso, tá bom? Eu falei: não vou fazer mais, é porque eu não sou daqui, eu realmente errei, você me perdoa? Não sei. Ele ficou todo sem graça, me perdoou, ele me perdoou, você acredita, pastor? Ele me perdoou, eu fiquei feliz, ele ficou feliz. Aquela mulher veio desafiar Jesus. Talvez, se fosse um outro, ia falar: me dá água de beber. E daí a gente nos conversa mesmo, é por isso que vocês são amaldiçoados, eu não quero saber de vocês não, é que você vira e vai para lá. Não, mas Jesus tinha tanto amor. Jesus tinha tanto amor, ele conversa com tanto amor com aquela mulher. A mulher começa dando patada em Jesus. Depois ela vai abaixando a bola, sabe? Aí ele me pede de beber. Aí Jesus fala para ela: olha, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo de beber, tu lhe darias a água e ele, olha, se você soubesse quem está te pedindo de beber, você que ia pedir água para ele.
Você que ia pedir água para mim e eu ia te dar água viva. Eu que iria te dar água viva. A mulher naquele momento falou, eu quero então essa água aí, me dá essa água. Eu quero é uma água, porque Jesus fala para ela, olha, da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais vai ter sede. A mulher ficou toda empolgada, porque ela pensou, não vou precisar mais voltar nesse poço, eu estou bem na fita que essa água que esse homem vai me dar. Mas aí ela falou o seguinte, olha, você está falando negócio de água da vida aí, mas você não tem nem um baldinho, não tem nada para tirar água aí do poço. Como que você vai me dar água? Você não tem com que tirar? Não tem como tirar. Quantas pessoas vêm até Jesus? E Jesus fala, olha, eu quero salvar a tua casa. Eu quero te livrar deste problema. Eu quero te dar paz, eu quero trazer paz para a tua casa. Sabe o que falam para Jesus? Jesus, aqui tu não tem como fazer nada não, porque aqui já é um caso perdido. Não tem como você fazer, não tem como você me abençoar. Não tem como você mexer comigo, Jesus. Não tem. Irmãos, quando Jesus se aproxima de você, Ele vai te abençoar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você se encontrar com Jesus, é bênção certa. Sabe onde você encontra Ele? Aqui você encontra Ele. Sabe o que Jesus diz para essa mulher? A mulher pergunta, Jesus, aonde nós temos que adorar? Nós temos que adorar no templo que fica no Monte Gerizim, ou no templo lá de Jerusalém. Aí Jesus diz para aquela mulher, olha, vai haver um tempo em que você não vai adorar nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Irmão, esta palavra se aplica ao tempo que nós estamos vivendo hoje. Onde eu vou adorar, pastor? Eu vou lá na igreja? Eu vou no templo aqui? Eu vou adorar assistindo pela televisão? Aonde que eu vou adorar? Qual é o lugar correto para me adorar? É indo na igreja mesmo ou não? Talvez seja melhor eu não ir. Então eu vou assistir em casa pela televisão. Jesus está dizendo para você que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você pode adorar ao Senhor na sua casa. Você pode adorar ao Senhor no seu trabalho. Você pode adorar ao Senhor quando você acorda, quando você almoça, quando você dorme. Adore ao Senhor todos os momentos da sua vida, a tempo e a fora de tempo. Eclesiastes, no capítulo 3, o pastor lembrou hoje aqui que há tempo para tudo, debaixo dos céus e acima da terra. Mas o tempo de adorar a Deus é constante, sempre. Há tempo e há fora de tempo. Louve ao Senhor, busque ao Senhor em todo o tempo. E aquela mulher estava querendo beber da água da vida. Aquela mulher precisava. E sabe quem que era aquela mulher que a Bíblia fala? Jesus fala para ela, vai lá na tua casa, chama o teu marido e venha aqui. Eu vou te dar água da vida, vem aqui. Vai lá na tua casa, chama o teu marido. E aquela mulher diz, Senhor, eu não tenho marido. Jesus falou para ela, disseste bem, você falou a verdade, não tem marido. Porque você teve 5 maridos. E o que você tem agora não é seu.
Aí eu fico pensando, Jesus, o povo naquela época era comum o marido ter algumas esposas, não era? Tinha maridos que tinham mais de uma esposa fora da cultura judaica. Tinha, acontecia. Mas a mulher ter mais de um marido não tinha, nunca teve. A mulher casa uma vez, ela casou a segunda vez, ela casou a terceira vez, ela casou a quarta vez. Eu estou para dizer aqui para você que está assistindo e para as pessoas que estão aqui na igreja, alguém conhece alguém que já casou 6 vezes? Eu acho que foi a Gretchen, não sei, né? Parece que tem a Gretchen, que casou assim, umas... né? Só misericórdia do Senhor. Só misericórdia do Senhor. Então é ela, tirando ela não tem mais, você não encontra, é uma coisa difícil. Imagina para aquela época. Sabe a mulher que veio se encontrar com Jesus? Não era a melhor mulher da cidade. Primeiro, ela era samaritana. Já era uma pessoa discriminada por ser samaritana. Segundo, ela estava no 6º casamento. Era uma mulher que você ia falar assim, qualquer marido ia falar, olha, não passe perto dessa mulher. Não passe perto. Nenhuma esposa ia deixar o marido passar perto dessa mulher. Ela tem 6, para ela arrumar o 7º, seria fácil. Então não deixava, não queria. E essa mulher estava conversando com Jesus. E ela sentiu que ainda havia solução para os seus problemas. Eu não sei qual que é o seu problema, meu irmão. Não sei se é doença, se é o medo do Covid. Eu vinha com a máscara assim na mão. A minha máscara estava amassada. E eu entrei no serviço com a máscara amassada, porque eu tenho que, onde eu vou, eu tenho que levar a máscara. E eu costumo levar a máscara na mão. Inclusive, eu encontrei o pastor Claudeci, se você estiver vendo aí, né? Eu queria abraçar o pastor Claudeci. Eu não consegui pegar ele não, mas eu vou pegar. Vou abraçar ele. Eu faço o teste do Covid, deu negativo, eu abraço ele. Eu achar ele na rua aí de novo, eu vou abraçar ele. Eu vou abraçar. Eu encontrei o pastor Claudeci, não consegui abraçar ele. Ele até falou para mim, usa máscara, menino. Eu falei, vou abraçar o pastor Eric. Deixa eu achar esses cabas aí na rua. E eu ando aí na rua de Águas Claras, viu? Que eu tenho ido aí para vou para uma academia que eu faço pilates, tenho dor nas costas, faço pilates, vou para a academia. E eu acho muita gente na rua aí. Eu quero achar vocês aí, eu vou dar um abraço. Pode, pastor? Pode, pastor autorizou, viu, pastor Claudeci? Vai ser o próximo. Aí eu vinha com essa máscara aqui na mão assim, entrei no serviço. E aí o rapaz perguntou para mim, nossa, máscara, por que você está com a máscara assim? Eu falei, rapaz, eu estou desconfiado que tem um vírus Covid aqui dentro. E eu não vou soltar esse bicho aqui. Se eu colocar no nariz, ele entra em mim. Mas ele está preso aqui. Eu vou levar ele para lá e vou matar ele. Vou acabar com esse Covid, com a vida desse Covid. E bati nessa máscara, viu, pastor? Eu acho que se ele estava aqui, morreu. Então eu coloquei lá em cima do fogão, porque eu liguei lá o fogão, negócio de fazer café, porque eu faço sempre cafezinho lá. E dei uma queimada assim na máscara para ver se mata o Covid. Eu acho que matou, porque depois eu fiz teste de Covid e não deu nada. Mas até aqui o Senhor me sustentou. Se amanhã ele disser para mim, olha, o seu tempo na terra se findou, eu sempre vou achar pouco. Senhor, deixa eu viver mais 10 anos, mais 15. O rei pediu isso também, né, pastor? Me dá mais 5 anos, mais 10 anos, porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver a glória de Deus, mas ninguém quer passar para o outro lado, né? O que der para a gente fazer para se proteger, e eu tenho uma profecia para dizer para você, dias piores virão. Olha, que coisa ruim, porque a gente poderia falar que dias melhores virão, mas dias melhores virão não. Agora você pode, com Cristo, ter os melhores dias da sua vida, venha a praga que vier, venha o que vier, sua vida com Cristo florescerá. Hoje, eu te convido a tomar
da água da vida que é Jesus. Sabe, aquela mulher, ela tinha problema de autoestima. Ela tinha problema de autoestima. Ela chega dando patada em Jesus ali, porque ela tinha problema de autoestima. Ela não veio com as outras mulheres, porque eles vinham de manhãzinha cedinho, com sol baixo ainda, o tempo estava bom, elas iam para lá, ainda ficavam batendo papo lá no poço de Jacó e voltavam. Aquela mulher vem ao meio-dia, um horário que não vinha ninguém. Ela não queria encontrar com ninguém, ela não queria ver ninguém, ela era caluniada na cidade, e não era calúnia, porque a metade das coisas que eles falavam era tudo verdade, mas ela também não queria ouvir a verdade, porque a verdade doía, mas ela teve um encontro com Jesus, e quem se encontra com Jesus, olha, a mulher que outrora não queria ver ninguém, ela falou, eu vou lá na cidade e vou contar esse negócio para todo mundo. E sabe o que a mulher faz, pastor? A mulher deixa olha, Jesus estava com muita sede, não estava? Sim ou não? Ele tinha bebido água? Não, porque a mulher ainda não tinha dado água para ele, né? Pelo menos o texto não diz que ele tomou. Mas sabe o que ela faz? A Bíblia diz que ela largou o cântaro lá cheio de água, porque ela já tinha pego água. Largou o cântaro lá cheio de água e foi para a cidade. Olha, Jesus deve ter tomado tanta água daquela ali, mais João, mais os discípulos, porque depois ele chega e vira a festa da água. Irmãos, onde Jesus está, não falta água. Não falta água. A água fala de alegria. A água fala de preenchimento. A água fala de satisfação de necessidades. O vazio que o ser humano pode ter na alma só é preenchida com Jesus. Somente Jesus pode preencher o vazio da alma do ser humano. Agora você vê ali Jesus agora tomando água, os discípulos tomaram água, todo mundo tomou água e vem toda aquela multidão de gente lá, um monte de gente da cidade, para ouvir Jesus mesmo. Vamos ver se ele é o Messias mesmo. Porque Jesus se declara, olha, Jesus escondia lá do povo lá, porque o povo não acreditava, os israelitas, a turma da igreja não dava muito crédito nele não. Mas ele fala para a mulher samaritana começa a conversar com Jesus, e ela conhecia a Bíblia, e sabia que havia água dos céus, ela falou, rapaz, olha, é o seguinte, quando o Messias chegar, ele vai resolver essas questões tudo, onde a gente adora tudo. Aí sabe o que Jesus fala para ela? Jesus fala, eu sou o Messias, eu já cheguei, sou eu. Sabe quem é o Messias? Sou eu quem falo contigo. Aí aquela mulher falou, sabe que ele tem o olhar do Messias? Sabe que quando ele fala com a gente sente algo diferente? Irmão, irmã, imagina o privilégio daquele povo que conheceu Jesus face a face. João não desgrudava de Jesus. João gostava de ouvir a voz de Jesus. João gostava de estar pertinho de Jesus. João gostava de deitar no colo de Jesus. João amava Jesus. João se tornou depois o apóstolo do amor, porque ele conviveu com o amor personificado. E eu digo para você, com quem você se parece? Você se parece com quem você anda. Tem gente que fala assim, olha, é o seguinte, olha, a sua esposa fez esse negócio aqui, isso está muito errado, porque foi ela que fez. Pois é, amigo, não adianta nem você contar para ele, para o marido, eles são a mesma coisa. É a tampa e a panela, né, pastor? Se lá em casa você vai reclamar de mim para minha esposa, não adianta, porque nós somos tampa e panela, é a mesma coisa. Nós temos que andar juntinho de Jesus, sempre junto de
Jesus, como tampa e panela. Quem vê você, vê Jesus. Quem fala com você, diz assim, nossa, puxa, falar com você é tão parecido. Parece que eu estou falando com ele. A mulher sentiu que Jesus era o Messias. E ela bebeu daquela água. E para mim encerrar minhas palavras, vale lembrar aqui uma festa. Jesus foi e muitos samaritanos creram nele, creram que ele era o Messias e beberam da água da vida naquele dia. Sabe o que aqueles homens, aquelas pessoas disseram para aquela mulher? Depois falou, olha, nós acreditamos que o que você falou, da forma que você falou, era verdade, por isso nós viemos aqui se encontrar com o Messias. E agora que nós ouvimos ele, que nós conhecemos ele, nós temos certeza que ele é o Messias. Não é mais pela sua palavra, mas é porque nós o conhecemos. Nós temos que apresentar Jesus a este mundo. E depois é com Jesus. A gente tem um limite. Às vezes a gente quer pregar, sabe aonde? Na Europa, nos Estados Unidos. Eu gostaria de pregar, diz um país bem bonito, que tem umas cachoeiras bem bacana, porque eu gosto de água. Aí a gente escolhe um lugar legal, eu queria ser missionário lá. Eu queria ficar uma semana no Tahiti como missionário. Aquelas praias de água cristalina como missionário. Mas você não fala de Jesus para o seu vizinho, para o seu amigo do trabalho, eles têm que ver Jesus em você. Sabe por quê? Porque quando você fala que do seu interior jorra águas vivas, porque você fala, eu tenho Jesus, e ele é uma fonte de água, que jorra para a eternidade. Quando você fala que tem Jesus, e dentro de você essa fonte, que é o Espírito Santo de Deus, é o Deus presente dentro de você, você tem que resplandecer isso. Alguém tem que ver isso em você. Você tem que ser o espelho de Jesus. Tem pessoas que pregam o evangelho muito e converte pouco. Tem pessoas que mal abrem a boca, mas o seu andar, o seu caminhar e o seu pouco falar testificam que ele tem a fonte. Para encerrar, eu lembrei aqui da festa dos tabernáculos. Jesus sai da Judeia e vai para Galileia. Depois Jesus, tempo mais tarde, ele volta lá da Galileia e vem para a Judeia. Ele veio para o templo. Ele ia ter uma grande festa no templo, que era a festa dos tabernáculos. Era a festa da alegria. Era a festa que comemorava a saída do povo do Egito, o seu caminhar total pelo deserto, a sua dependência de Deus durante a sua travessia e morada no deserto, o quanto que eles habitaram no deserto, nas tendas, e foram guardados por Deus, foram sustentados por Deus no deserto. Ali eles conseguiram água no deserto, e eles faziam essa festa do tabernáculo, lembrando a época em que eles viveram nas tendas lá no deserto, o como Deus supriu a necessidade daquele povo. Teve uma época lá no deserto que eles falaram: Senhor, eu estou com vontade de comer carne, faz muito tempo que eu não como uma carne, eu estou desejoso de comer carne, e eu cansei do maná, eu queria uma carnezinha para quebrar esse maná, e um pouquinho de carne, e Jesus manda tanta carne, que eles comeram carne até se fartar. Jesus sabe o que você precisa, e Ele tem para você o melhor.
Você já viu algumas moças e rapazes pedindo um casamento para Deus? Às vezes eles descrevem a pessoa que eles querem. Olha, a moça vai descrever, ela fala, eu quero um rapaz alto, que seja assim forte, que seja bem bonito, que tenha os olhos assim, que tenha os olhos assados, e descreve para Jesus do jeito que ela quer. Agora eu digo para você já viu Jesus dar para as pessoas alguma coisa que não lhe serve, que não presta? Jesus, quando vai multiplicar o vinho lá em Caná, ele não fez o melhor vinho porque ele quis se aparecer. Não, vou fazer o melhor vinho para esse povo saber que eu faço o melhor vinho. Não, ele fez o melhor vinho porque o que ele faz é o melhor. O vinho era o melhor porque foi ele que fez. O que você está pedindo para Deus, Deus vai te dar. Não se preocupe, porque o que ele tem para você é o melhor. Sabe por que Deus só dá o melhor? Porque ele não tem coisas ruins para dar. Tudo o que ele tem é o melhor. O que ele te der é o melhor. Deus tem te sustentado. Alguns caíram durante este ano nessa batalha e não sobreviveram. Mas você está aqui ainda hoje. Você está aí nos assistindo ainda hoje. E o Senhor tem te sustentado. E hoje Jesus está dizendo para você, toma dessa água. Eu sou a água da vida. E eu gostaria, só para encerrar agora a palavra, viu pastor? Faz tempo que eu não falo, eu fiquei uma temporada sem falar. Eu vou ganhar 5 minutos a mais. Deus é bom. E só para encerrar, então, nesta festa, sabe o que Jesus faz? Na festa, Jesus não foi no comecinho da festa que o povo já estava querendo pegar Jesus, já estava querendo assim matar Jesus, prender Jesus. Aí Jesus não vai no comecinho da festa, ele foi no meio da festa, chegou lá meio disfarçado, ficou. Aí quando ele chegou no meio da festa também, ele começou a pregar, e se soltou e a coisa foi andando. Mas aí no último dia da festa, a Bíblia diz aqui que no último dia da festa, que era o ápice da festa, onde apenas um cordeiro era sacrificado, onde o sacerdote, aquele monte de sacerdote, eles iam até o tanque de Betesda, pegavam água naquele tanque e trazia a água para jogar no altar. E o sacerdote trazia aquele jarro de ouro cheio de água para jogar no altar e derramava aquela água. Aquilo simbolizava que o Messias ia vir. E como o profeta Isaías já tinha profetizado, que ele era o manancial de águas que haveria de vir, e quando eles jogam aquela água, Jesus se levanta no meio daquele povo e brada, com voz, com alta voz. Uma multidão estava ali. E sabe o que Jesus diz? Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Naquele momento Jesus estava se declarando como Messias, como Salvador, como quem era a fonte de águas vivas e transbordante. E Jesus diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então nesta noite, que rios de água viva possam fluir dentro de você. E a esperança que nos aguarda de um dia encontrarmos Jesus na glória, que essa esperança esteja viva em nossos corações e que essa fonte nunca pare de jorrar na sua vida, porque ela é eterna e vai durar por toda a eternidade. Que o Espírito Santo de Deus, esse rio de águas que transborda, esteja dentro de você, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano, enquanto você viver, que esse rio flua, corra dentro de você. Deus os abençoe em Cristo Jesus. E quando o pastor me chamar de novo, ele vai falar, eita, ele passa do horário, não sei o quê.
Mas Deus os abençoe, eu agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo, que Deus vos dê um término de semana abençoada. Muito obrigado, pastor, e eu vou passar esse paninho. Aí tem um negócio do álcool, aí tem uns negócios aí. Deus abençoe.